Oi pessoal, tudo bem? A aula passada a gente viu aqui no Excel como fazer cálculos com porcentagem, como fazer a soma, subtração, divisão, multiplicação, né? Como fazer a soma através da função soma, e vimos também como trabalhar para travar a célula quando a gente for puxar a forma, ok? Então hoje nós vamos ver mais algumas funções que a gente tem disponível no Excel. Bom, vamos começar aqui com essa cesta básica, né, com essa compra feita no supermercado, como a gente já trabalhou na aula anterior, tá? Só que agora a gente vai fazer uns outros cálculos em cima disso. Bom, então já fiz aqui o valor total, né, que é a quantidade vezes o preço unitário, e algo que a gente já sabe fazer é a soma. Então, vamos lá, vou fazer de forma manual, igual a soma, e aí a primeira célula até a última célula. Também posso segurar clicado e arrastar. Pronto, o total da minha compra aqui, dessa compra, foi de R$ 18,98. Isso algumas décadas atrás, né? Se for ver o preço real das coisas. Bom, além da soma, pessoal, nós temos a possibilidade de fazer a média dos produtos, a média dessa compra. Qual foi o custo médio, né, dos itens que eu tive aqui? Como que eu faço para fazer a média desse valor? Simplesmente eu tenho duas formas, igual a soma dos itens, certo? Dividido pela quantidade de itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ótimo. R$ 2,37 foi o custo médio de produtos que eu gastei, tá? Agora, pessoal, o que acontece? Sempre uma média é aquilo que eu falo. Não adianta eu pedir para o Excel fazer uma fórmula, fazer um cálculo que eu não sei realizar no papel, tá? Então, vamos lá. Como que eu faço a média? É dessa forma. Porém, eu sei que tem 8 itens aqui para fazer a média. Agora, imagina o seguinte, eu não sei a quantidade, igual a soma de uma quantidade, de um intervalo, na verdade, que eu não sei quantos números são, dividido pela quantidade de itens. Eu não sei quantos itens são, tá? Como que então eu vou fazer a média de algo que eu não tenho certeza a quantidade de itens? Vou lá ficar contando manualmente? Aqui com 8 é fácil. Agora, e se eu tiver uma quantidade exorbitante de números, sei lá, 50 mil, 30 mil, 10 mil, como que eu vou saber quantos números tem ali? Bom, então para isso o Excel nos facilita a vida e existe uma função chamada média. Eu vou aproximar um pouco aqui para ficar mais fácil para vocês. Puxar aqui, pronto. Igual a média. Faltou igual. Vejam, quando eu começo a digitar, ele já me dá para preencher. Se eu der um tab, ele já vai me colocar a fórmula. E aqui a média de quais células? Igual o de soma, tá? De uma célula até a outra. Pronto. Então ele já faz automaticamente, ele já identifica a quantidade de itens existentes, faz a soma de todos eles e divide pela quantidade. Pronto. E a média está aqui. Simples assim. Pessoal. Agora, eu gostaria de saber qual foi o maior valor que eu gastei, ou seja, qual produto eu gastei mais. Qual é o valor máximo que eu gastei aqui? Simplesmente é igual, sempre começando com igual, a máximo, abre parênteses, seleciona a quantidade de células que eu quero e ele vai me retornar o maior valor existente ali dentro daquele intervalo de células. Ou seja, 4,28 é o que eu mais gastei. O meu maior valor de itens que eu gastei foi 4,28. O mesmo vale para o mínimo. Só que agora ele vai pegar o menor valor. Sabe o que é bacana de a gente usar isso, pessoal? Quando a gente estiver
fazendo um cálculo e a gente quiser extrair, por exemplo, qual foi o maior custo que eu tive na minha casa. Então eu coloco dentro de uma planilha as contas da casa e aqui eu consigo extrair qual foi o maior valor, qual foi o item de maior valor que eu gastei, para poder saber no que dá para economizar, né? E assim por diante. Então vejam, outra coisa interessante que acontece com o Excel, pessoal, é o seguinte: se eu vier aqui e alterar o açúcar, eu quero comprar agora 20 itens de açúcar. Foi bom que aconteceu isso para passar para vocês. Quando aparecer esse monte de hashtag aqui, né, como vocês chamam, mas esse monte de sustenido, significa que o resultado não coube nessa coluna. Então o que a gente vai fazer é posicionar o mouse entre uma coluna e outra, aqui onde tem as letras. Vocês vão ver que ele vai mudar, o mouse vai mudar de formato, ele vai ficar com essa seta dupla no meio de uma coluna, segura, clicado e arrasta. Pronto. E olha que interessante, a partir do momento que alterou para o maior valor, já não é mais 4,28 o meu maior valor. Ele automaticamente já trocou, ele já calculou o valor total, que é a soma, o maior valor e a média. O mínimo continua igual, porque não tem nenhum valor menor que esse. Agora, se eu alterar aqui de 28 centavos para 15 centavos, com certeza agora vai alterar o valor mínimo, o valor da média e o valor da soma total. Tá? Vejam, olha só, todos já foram calculados de forma automática, sem eu precisar ficar fazendo nenhum cálculo na mão. Isso é muito interessante, tá? Uma outra derivação que a gente tem desse máximo e desse mínimo são as funções maior e menor, só que ela tem uma diferença, tá? A função maior, ela requer uma matriz, ou seja, um conjunto de células, e aí a gente precisa colocar um ponto e vírgula e qual a posição. O que significa isso? Se eu colocar 1 aqui, ele vai ser igual ao máximo, que é 10,60, ou seja, é o maior número. Agora, se eu trocar aqui para 2, ele vai colocar dentro dessa matriz, ele vai organizar de forma crescente e vai pegar o segundo maior número que tem ali, ou seja, 4,28. Então, o maior, diferentemente do máximo, o máximo apenas requer uma matriz, ou seja, uma quantidade de células, tá? Já a função maior, eu preciso da matriz e qual a posição, ou seja, o segundo maior ou o terceiro maior número existente ali, tá bom? Isso seria interessante, talvez, para a gente trabalhar com essa planilha aqui de vendas. Tá? Então, se eu pegar aqui a média dessas vendas, ou seja, qual o valor médio, também vou pegar o máximo, o mínimo e o total das vendas. Ou seja, dentro de um determinado mês ou semana, não sei, não está especificado aqui, a minha média de vendas foi de R$ 3.287. A minha maior venda foi de R$ 5.300. A minha menor venda foi de R$ 2.000. E houve um total de vendas no valor de R$ 23.000. Tá bom? Agora, e se eu quisesse saber o segundo melhor vendedor? Qual é o valor do segundo melhor vendedor? Igual a maior. Seleciono aqui, ponto e vírgula. Não quero segunda posição, o segundo maior. Ponho aqui o segundo maior. Tá? O mínimo foi esse daqui, ou seja, foi o pior vendedor. Agora, quem foi o segundo pior vendedor? Simplesmente eu vou colocar aqui menor, faço igual, seleciono as células e ponho o segundo. Então ele vai organizar de cima para baixo e pegar o segundo colocado. Ou seja, temos dois que venderam apenas 2.000, tá?
Agora, se eu quisesse o terceiro pior vendedor, coloco aqui, ele vai extrair, que é 2.310. Tá bom? Então, talvez isso é interessante para a gente extrair planilhas de vendas, de vendedores, né? Qual foi o item mais vendido, ou o segundo item mais vendido, e o inverso também. Qual foi o item menos vendido, qual foi o segundo item menos vendido. Isso é interessante para nortear o que a gente deve fazer, que deve continuar produzindo, ou que deve o vendedor que está vendendo menos, o porquê que está acontecendo isso, ele está com algum problema familiar, ele está doente, né? Então, dá uma forma da gente identificar coisas para poder tomar decisões a respeito daquilo, tá bom, pessoal? Bom, então eu acho que é isso. Se eu quiser, por exemplo, essa planilha aqui que eu deixei, que já está lá no Teams de vocês, essa planilha dá para a gente fazer uma média, o maior, o menor e o total do valor completo, né, do valor total da cesta básica. Também dá para fazer os mesmos cálculos com o valor unitário dos produtos e os mesmos cálculos da quantidade. Qual é a média de quantidade de produtos que eu compro? Qual a maior quantidade que eu comprei? Qual a menor quantidade de produtos que eu comprei? E qual o total de produtos que eu comprei? Tá bom? Então, aí, pessoal, vai do cálculo que você deseja fazer. Tá bom? Bom, passando agora para a próxima planilha aqui, nós temos uma planilha com diversos vendedores, uma coluna. Na coluna B, qual a região da venda. Na coluna C, qual é a data da venda. E na coluna D, qual o valor da venda realizado por esse vendedor. Bom, nós podemos aqui, pessoal, simplesmente, eu quero ver a Alice. Ela aqui vendeu 5.000, que é esse aqui. Vamos procurar outra Alice. Aqui, vendeu mais 10.000. Vamos procurar, vendeu mais 9.289 e assim sucessivamente. Olha quantas linhas eu tenho para procurar o nome Alice, sem contar que humanamente eu pulei eu posso errar e eu não contabilizei essa venda. Então vejam, isso é muito passível de erros. E toda vez que eu quiser fazer algum cálculo, eu vou ter que ficar fazendo esse cálculo de forma manual, contando um por um, trabalhoso, difícil. Não, pessoal, o Excel, ele nos facilita muito a vida. Então, de que maneira? Eu vou selecionar todas essas células aqui. Na verdade, eu vou mostrar primeiro somente o filtro e depois eu mostro em formato de tabela. Vou selecionar todos os cabeçalhos das colunas que eu quero que sejam filtradas, e aí vocês já vão entender, tá? Aqui do lado direito, na página inicial, tem um botão chamado classificar e filtrar. O que significa isso? Eu posso classificar em ordem alfabética, tá? Então, por exemplo, eu posso selecionar essa planilha aqui, selecionar de A a Z. Eu tenho que expandir a seleção para fazer isso com todo mundo. E aí eu pego todas as Alices aqui e eu tenho todos os cálculos. Essa é uma forma, mas não é a mais fácil. Nós temos a possibilidade de selecionar aqui as linhas, né, que contém as colunas do meu cabeçalho. Então a linha do cabeçalho. E aplico um filtro. Aparentemente nada aconteceu além de criar uma seta na lateral do valor, né, do conteúdo. Para que serve esta seta? Olha só que interessante, pessoal. No vendedor, quando eu clico nessa seta, vai abrir essas diversas opções, onde eu posso classificar pelo vendedor, e isso para todos eles, tá, pessoal? Eu posso classificar aqui do maior para o menor, ou do menor para o maior, tá? E aí eu consigo ver, fazer uma classificação de vendas do menor para o maior, quais foram os itens vendidos. Também posso fazer uma classificação aqui pelo nome do vendedor, e aí eu vou agrupar todos os vendedores. A Alice, depois o Arthur, depois o Benjamin, depois o Davi e assim sucessivamente. Também posso organizar por região, tá? Isso somente em questão de ordenação, né? Ou eu posso simplesmente, pessoal, quero saber qual foi as vendas realizadas no Centro-Oeste. Só quero ver as vendas do Centro-Oeste. Como eu faço? Quando eu
eu clico nessa seta aqui, vai aparecer essas opções e aqui vai aparecer todos os valores repetidos. Então, por exemplo, o sul tem vários, não vai aparecer 2 vezes o sul, vai aparecer apenas uma vez, tá bom? Então, aqui eu posso desmarcar tudo e marcar somente a região centro-oeste, que é aquela que eu quero ver, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ocultar todas as regiões que estão desmarcadas e vai exibir somente as marcadas. Dei OK. Olha só que interessante. Eu estou vendo todas as vendas realizadas no centro-oeste. Olha que legal. Uma ferramenta que o Excel tem, uma facilidade, né, na verdade, que o Excel tem, é quando a gente seleciona um grupo de células que contém números, ele já automaticamente nos fornece aqui, na parte de baixo, a média, a contagem e a somatória de todos eles, tá bom? Mas não é isso que eu quero. Eu ainda quero exibir alguns cálculos aí em cima disso tudo, tá? Bom, então eu quero tirar esse filtro, não quero mais ver o centro-oeste, eu quero ver o nordeste e o norte agora. Cliquei em OK, olha lá que interessante, ele mostra os dois e oculta todos os outros. Aí eu quero limpar esse filtro, eu quero voltar a exibir tudo. Só clicar aqui e marcar limpar filtro. Nós podemos fazer filtros de 2, 3, 4 colunas ao mesmo tempo, tá bom? Então eu posso pegar na região, desmarcar tudo, na região centro-oeste, eu quero ver somente o que a Helena vendeu. Então ele está mostrando aqui nesse momento, vocês podem ver que quando eu tenho um filtro aplicado, ele fica esse funil na seta. Significa que ali eu tenho um filtro aplicado, ou seja, eu estou vendo todas as vendas na região centro-oeste realizados pela vendedora Helena, tá bom? E eu quero saber só o que foi, então eu vou tirar o filtro aqui do vendedor e eu quero saber o que foi vendido na região centro-oeste somente na data, somente no mês de abril. Então eu vou desmarcar tudo, vou marcar somente abril. Pronto, vou dar OK, tá aqui. Em abril foi isso que foi vendido na região centro-oeste. Eu tenho as vendedoras Helena, Heloísa e o Matheus, para todos eles. Ah, mas eu quero ver o que o Matheus vendeu na região centro-oeste em abril. É só vir aqui e aplicar o filtro de Matheus. Pronto, então eu tenho as vendas que ele realizou na região centro-oeste, o que o Matheus realizou na região centro-oeste em abril. Ah não, mas eu queria ver o desempenho dele em março também. Vamos ver, tá aqui. Então esses são os números que ele vendeu, tá? Vou limpar os filtros. E quando a gente trata com datas, nós temos possibilidades de aparecer ano, mês, e inclusive pelo dia, tá? Quando eu tiver dias separados aqui, ó, eu consigo ver somente daquele dia, daquele determinado dia. Isso é muito interessante. Mas é importante, sempre que eu estiver trabalhando com data, que o meu tipo de dado que está aqui tenha que estar marcado como data. Eu não posso trabalhar com um número aqui ou com um texto e aí ele não vai conseguir identificar as datas, tá bom? Isso daqui a gente já viu na aula anterior de como formatar o número da célula, né? Ou de como formatar o tipo de dado que vai ter na célula, tá? Mas se alguém tiver dúvida é só olhar lá o vídeo ou me pergunta, tá bom? Voltando aqui para cima, vou desfazer esse filtro aqui e vou mostrar para vocês quando a gente está trabalhando com filtro de valor. Quando a gente está trabalhando com filtro de valores, pessoal, eu posso ter um filtro de número em que eu posso marcar os 10 primeiros números, ou seja, ele vai exibir os 10 primeiros itens em ordem crescente, em ordem do maior para o menor, ou seja, as maiores vendas, as 10 maiores vendas. Também posso reaplicar esse filtro e ao invés de 10 primeiro, eu quero os 20 primeiros, é só colocar aqui. Ou posso colocar os últimos, ou seja, quais foram minhas 20 piores vendas, tá? Tá aqui, minhas 20 piores vendas, ok? Também em filtro de número, eu vou limpar esse filtro. Também quando eu estou trabalhando com tipo de dado numérico, eu posso colocar quando é maior que, por exemplo, 10 mil. Ou seja, ele só vai exibir os dados do que é maior que 10 mil. O que é abaixo de 10 mil ele vai
ocultar. Então eu tenho diversos tipos de filtros quando está trabalhando com número, tá? Os 10 primeiros, acima da média, abaixo da média. Então eu quero ver todos os que estiveram abaixo da média. Esses vendedores nessas regiões ficaram abaixo da média de vendas dessa coluna, ok? Então olha que interessante, pessoal, tem bastante coisa que só com o filtro a gente já consegue extrair de informação. Mas eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte. Eu queria ver a somatória de quando eu aplico um filtro. Eu quero saber qual o valor total, ou qual a média, ou qual o valor, qual a média, qual o valor total, qual o mínimo, qual o máximo daquele filtro que foi aplicado. Então tudo isso que eu acabei de mostrar, só que somente daquele filtro. Vou inserir aqui, botão direito na linha, botão direito inserir, eu vou inserir uma linha, ou seja, eu vou jogar tudo que está aqui para baixo, tá? Novamente, inserir, novamente, inserir. Eu vou inserir alguns itens aqui para a gente fazer desse cálculo e eu vou deixar na parte de cima para que ele não fique escondido, tá bom? Então, o filtro vai ser daqui para baixo. Vamos lá. Soma e a média, tá bom? A soma, como a gente já aprendeu, eu vou aplicar aqui. Uma dica, tá? Quando eu cliquei na primeira célula, se eu segurar o Ctrl Shift e apertar para baixo, ele vai até a última célula preenchida. Ok? Ó, ficou muito grande. Então deu 1.543.000 a somatória total dessas vendas. E a minha média de vendas igual a média. Também vou fazer a mesma coisa. É de 18.000, ou seja, a minha média de vendas é de 18.000. Quem vendeu 3.000 está abaixo da média. Quem vendeu 33.000 está acima da média, tá bom? Então, esse daqui é a média de vendas que a gente tem. Ok, então, vamos aplicar um filtro para ver só a quantidade de vendas, a soma das vendas da região centro-oeste por todo esse período. Apliquei o filtro, apareceu só isso daqui, porém, vejam, a somatória não mudou. Porque o Excel ele é burro. Ele não sabe que a gente quer fazer só disso que está sendo exibido. O Excel está fazendo esse cálculo de D6 a D89. Não importa o que está aparecendo aqui ou não. Portanto, o que vai acontecer? Ele sempre vai fazer a soma do que está nesses valores. Apesar deles não estarem sendo exibidos, eles estão ali. E o Excel vai fazer a soma independente dele estar exibindo ou não. A média é a mesma coisa. Qual o valor correto que seria então para aparecer se eu quisesse exibir somente o que está dentro do filtro? O correto seria 16.000 de média ou 201.000 de somatória, que é a região. Só que imagina eu ter que ficar selecionando toda vez, eu tiver ali 50.000 células aparecendo para poder ver o resultado? Não, o Excel consegue facilitar a nossa vida e resolver facilmente esse problema. Como, pessoal? Simples. Aqui, ó, basta eu trocar, ao invés de soma, existe uma função chamada subtotal. E aqui é muito importante. Dentro do subtotal, eu tenho que colocar qual o número da função e depois qual é a matriz de cálculo, tá bom? Qual é o número da função? Quando eu abrir o parênteses, ele já mostra um determinado número e na frente qual é a função. Ou seja, eu quero fazer uma soma. Qual é o número da soma? Número 9. Então, eu vou colocar aqui o número 9. Ponto e vírgula. Agora sim, qual é a matriz que eu vou fazer o cálculo? Que é daqui até aqui, tá? De D6 a D89. Fechei os parênteses, dei OK. É claro que está aparecendo aqui o valor total. Por quê? Porque eu não tenho nenhum filtro aplicado. O mesmo eu vou fazer com a média, igual a subtotal, ou seja, eu quero que vai fazer este cálculo aqui, somente com o que está sendo exibido no filtro. Média é o número 1, ponto e vírgula, de D6 a D89, ok? Perfeito, agora eu tenho subtotal. Os números estão inteiros aqui, porque eu não tenho filtro aplicado. Então vamos ver quanto a Helena vendeu.
a Helena vendeu um total de 103.560 e uma média de vendas de R$ 25.890. Agora eu gostaria de ver, vou marcar todo mundo aqui novamente, eu gostaria de ver qual foi a venda do Sudeste. Então o Sudeste, pessoal, em todo o período, teve um total de vendas de 293.857 e uma média de 18.366. Olha só que interessante, agora, a partir de agora, usando o subtotal, eu consigo aplicar um filtro e exibir somente a somatória, a média ou qualquer que seja a função daquilo que está exibido no filtro. Beleza, pessoal? Interessante, né? Agora, a célula essa tabela, ela tá um pouco feia, né? Ela tá toda branca, ela não tá com linhas e nada. Vou mostrar para vocês uma forma de fazer a formatação dela como tabela. O que é interessante sobre a tabela? Porque eu tenho a possibilidade de colocar linha sim, linha não, um fundo mais escuro, para não ficar confuso na hora de visualizar, se está na mesma linha, se não está. Então aqui, quando eu coloco formatar como tabela, eu tenho diversos layouts pré-programados que eu posso selecionar, e aí ele pergunta quais são as células que compõem essa tabela, que eu já tinha selecionado, então ele já marca aqui para mim. E ele pergunta, minha célula tem cabeçalhos, ou seja, eu tenho título nessa tabela? Sim, marquei OK. Automaticamente, se eu não tivesse filtro, ó, eu vou desmarcar aqui, não tenho mais o filtro, tá? Automaticamente, se eu não tiver o filtro e formatar isso como tabela, ele automaticamente aplica para mim um filtro aqui na região superior dessa tabela. E o meu subtotal continua funcionando, tá bom? Então vejam, olha só que bacana, eu vou aplicar o filtro aqui, eu quero saber qual o valor que foi vendido em fevereiro de 2018. Ele já aplica para mim aqui a soma, tá? Beleza, pessoal? Então, sobre tabelas, filtros, gráficos, é isso, tá? Vamos para o próximo agora. O que eu gostaria de fazer é o seguinte, eu gostaria de marcar todas as células, gostaria de fazer uma formatação diferente em todas as células que tivessem acima da média, ou que tivessem acima de 10 mil. Vamos supor, como que eu faço isso? Existe uma opção chamada formatação condicional, do qual a minha célula vai ter uma determinada formatação se ela atingir um determinado requisito. Então eu vou selecionar todas essas células aqui, tá? E vou aqui em formatação condicional e eu vou realçar as células que são maiores que... Opa, cliquei aqui sem querer. Que são maiores que... Qual o valor? Quero realçar todas as células que forem maior que 10 mil. Só que aqui, por padrão, ele já tem algumas pré-definições de formatações. Se eu quiser um formato personalizado, basta eu clicar aqui. Ou se eu quiser usar uma delas, ó, texto em amarelo, ou posso colocar texto em verde, né? Ele já automaticamente vai alterar para mim. Então vejam, olha que interessante, pessoal. Todas as células que compõem aquele requisito que eu defini ali na formatação condicional vão ficar com essa formatação que eu escolhi. Então vai ficar em verde todas as células que forem acima de 10 mil. Acima, pessoal, maior que não significa que é maior ou igual. Então aqui é 10 mil. Agora se eu colocar 10 mil e 1, ele vai ficar em verde. 10 mil não entra no maior, tá? Entra no maior igual. E aí eu tenho essa possibilidade, formatação condicional, realçar as células que são maiores que, e aqui eu coloco um valor. Eu tenho a opção de maior que, é menor que, é igual a, ou o texto contém, né? E tem uma outra possibilidade, eu dei um Ctrl Z aqui para tirar, e tem uma outra possibilidade interessante, que é de marcar aqui as 10 maiores células, 10 primeiros itens, ou seja, ele vai ficar, vou colocar em verde aqui,
os 10 primeiros vão ficar em verde. Eu sei que o que tiver em verde está no meu top 10, meus melhores vendedores, tá bom? Se eu aplicar um filtro aqui, que se eu aplicar um filtro assim, eu não vou ter 10 itens. Mas eu poderia aplicar um filtro assim, ó, que eu vou desmarcar tudo. Eu quero saber o que foi janeiro, fevereiro e março. Olha só, ele vai marcar os 10 itens do que está sendo exibido, tá? Bom, a formatação condicional pode ser diversas maneiras. Eu posso ter também uma escala de cor. Vou dar um Ctrl Z para tirar. E eu posso fazer uma escala de cor. Ou seja, ele vai ficar em verde o maior e em vermelho o menor. Então eu consigo, através de cores, saber exatamente como está o meu item. Se ele está acima, se ele está abaixo da média. Quanto mais verde, mais acima da média. Quanto amarelo, mais próximo, amarelo mais puxado para o vermelho, mais próximo da média. Quanto mais vermelho, menor, mais abaixo da média ele está. Então eu vou colocar para ordenar aqui nessa classificação. Olha que interessante. Tá? Ele vai ficando amarelo quando estiver mais próximo da média e o verde escuro nos valores que estiverem bem acima da média. Tá bom? Então ele faz essa escala de cor. É bem interessante também para a gente fazer diversas análises na formatação condicional. Bom, pessoal, a aula já ficou um pouco longa. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado dessas ferramentas que eu mostrei para vocês do Excel. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, tá legal? Muito obrigado, até mais!